Olá, Matt Coffer, seja muito bem-vindo à nossa aula de esclerose múltipla, aqui no nosso extensivo de neurologia. Sou o professor Leonardo e essa aula inaugura um módulo de neuroimunologia, pessoal. Um tema que, de fato, não é tão frequente quanto AVC, quanto enxaqueca, mas algumas bancas, principalmente aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, têm cobrado ano após ano. Pessoal, como é que nós vamos revisar essa aula de hoje? A gente vai começar por conceitos iniciais, explicar o que é esclerose múltipla, vamos passar pelos fatores de risco dessa doença, quem que é o sujeito, quem que é o paciente típico que tem esclerose múltipla. Nós vamos falar sobre o quadro clínico dessa doença, sobre critérios diagnósticos, que é justamente essas duas coisas aqui que mais caem na sua prova, e por fim, o tratamento da EM. Como questão base, trouxe essa da UERJ 2022, questão recente. Como de praxe habitual, pode pausar o vídeo, ler com calma essa questão, que logo mais tarde nós vamos voltar juntos nela e vamos resolver juntos. Pessoal, conceitos essenciais. O que é esclerose múltipla, pessoal? Esclerose múltipla é uma doença autoimune, por isso que está no modo de neuroimunologia, desmielizante e degenerativa do sistema central. Ela é a principal doença autoimune e desmielizante do nosso cérebro, do nosso sistema central. E ela acontece, pessoal, por ataques recorrentes de disfunção neurológica. Então, o que é isso, professor? É uma doença que ela tem períodos críticos que ela está ativa, está na fase inflamatória, e períodos que ela fica mais estável, digamos assim. Fica sem atividade aguda. E fica nesse ciclo de atividade, pausa por muitos anos. Qual que é o perfil clássico de paciente com essa doença, pessoal? Mulheres jovens. Tem que saber isso, professor? Tem que saber, porque é assim que na sua prova vai cair. Vai dar um enunciado de uma mulher jovem, 20 anos, 30 anos, geralmente caucasianas, que vão apresentar, por exemplo, uma neurite óptica, uma mielite, já estou dando até spoiler quais são os sintomas da doença, mas já para adiantar para vocês que é esse perfil da paciente. E olha que interessante, a gente sabe que a doença ela é mais prevalente quanto mais distante da linha do Equador. Então é uma doença que é mais prevalente nos países mais ao norte, por exemplo, Canadá, os países nórdicos, e menos frequente, por exemplo, no Nordeste do Brasil, vamos dar um exemplo, que está bem na linha do Equador. No Brasil, por exemplo, a prevalência vai ser maior no Sul, porque está mais distante da linha do Equador. E aqui é um esqueminha mostrar para vocês como que acontece, de uma forma bem sucinta, obviamente, a fisiopatologia da esclerose múltipla, pessoal. Então, a esclerose múltipla é uma doença que ela tem alguns sítios preferenciais de ataque. Qual que vai ser o sítio preferencial dela? Vai ser basicamente a bainha de mielina de um nervo saudável. Lembra, lá na nossa aula de anatomia, neuroanatomia na faculdade, neurofisiologia, a bainha de mielina é o que reveste aqui o axônio do neurônio. Agora, quando a gente fala de sistema central, a gente tem que lembrar o seguinte, eu me refiro a cérebro e medula espinhal. Então, a esclerose múltipla, pessoal, acontece aqui. Ela não acontece em nervos, nem raízes, nem músculos. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Que para avaliar a esclerose múltipla, a gente precisa de um exame de imagem, aqui de cima ou da medula. A gente não vai precisar, por exemplo, de uma eletromiografia. E o ataque acontece, é um ataque autoimune, imunológico, que acontece de maneira recorrente nas bainhas de menino do paciente. Por isso que é chamada de uma doença desmielizante. E tem uma outra topografia típica da esclerose múltipla, que são os nervos ópticos, a visão do paciente. Por isso que o paciente com esclerose múltipla quase sempre vai abrir o quadro com uma neurite óptica, uma inflamação dos nervos ópticos. Nós temos alguns fatores de risco já bem descritos para a esclerose múltipla. Tabagismo, ele comprovadamente aumenta o número de surtos da doença. O que é surto, professor? Surto é uma crise, é um ataque agudo da doença, quando o paciente está tendo sintoma agudo da esclerose múltipla, por exemplo, uma neurite óptica. O tabagismo, além de aumentar o número de surtos, ele aumenta a carga lesional, o tamanho de lesão que o paciente tem, a quantidade de lesão que o paciente tem, e a atrofia cerebral também aumenta. Tem relação com a quantidade do uso do tabagismo, obviamente, a carga tabágica, e também a via de utilização do tabaco, se é tabagismo ativo ou passivo. Vitamina D, pessoal, muita atenção a esses dois próximos aqui. Vitamina D, infecção pelo Epstein-Barr. Vitamina D, pessoal, a gente sabe que pacientes, mulheres que têm uma taxa menor de vitamina D, elas têm uma maior taxa de surtos. Mas isso vai até um certo limite, pessoal. A vitamina D, ela ajuda a reduzir o número de surtos, mas não é um tratamento de forma isolada para pacientes com esclerose múltipla. Ao contrário que talvez vocês possam ter estudado por aí. Muito cuidado. A vitamina D na esclerose múltipla não é a salvadora da pátria. Ela ajuda, mas não é só ela que vai ajudar o paciente a evitar a progressão da doença. E a infecção pelo EBV, aí sim é um tema bem interessante, tem crescido cada vez mais os estudos apontando que talvez, provavelmente, o Epstein-Barr
seja um trigger, um gatilho imunológico para que o paciente com esclerose múltipla tenha a doença. Então, foram feitos vários estudos, inclusive um americano grande, que mostrou que grande dos pacientes com esclerose múltipla já tiveram contato com Epstein-Barr. Pode ser coincidência? Pode, mas por enquanto nós estamos apontando para um caminho que provavelmente o EBV seja realmente um dos gatilhos possíveis para a esclerose múltipla. E outro fator de risco interessante é a obesidade na infância, que também está relacionado à maior chance de EE. Vamos começar a aquecer um pouquinho, pessoal. Essa questão da MP do Paraná, 2021, fala para a gente o seguinte. Em relação aos aspectos epidemiológicos da esclerose múltipla, assinale a opção correta. Número 1. Desde a metade do século XX, o número de casos de esclerose múltipla tem aumentado de forma significativa em diversas regiões do mundo. Isso aqui está correto. 2. Nos homens, o início da doença geralmente é mais precoce, antes de 20 anos de idade. Incorreto, pessoal. A gente sabe que nos homens, a esclerose múltipla é mais agressiva, isso é verdade. Mas não tem diferença estatística de início da doença nos homens. Ela é mais agressiva, mas não muda a faixa etária. E 3. A incidência de doença em crianças menores de 10 anos é muito pequena. Isso aqui é verdade. É raro a gente diagnosticar a esclerose múltipla em crianças. Portanto, a resposta correta, 1 e 3 estão corretas e a 2 está incorreta. A 2 é falsa. Quadro clínico, pessoal. Isso aqui é o que vai despencar na sua prova. Vamos reforçar esse conceito? Surto. O que é surto, pessoal? Não é surto psicótico, não. É surto de doença esclerose múltipla. Surto se refere a sintomas neurológicos, que podem ser motores, na perda de força de um membro, por exemplo, sensitivos, inclusive, diga-se de passagem, que surto sensitivo é o mais frequente de todos, parestesia, e infelizmente é muitas vezes negligenciado em pronto-socorro, emergência, ou surtos ou sintomas visuais, como neurite óptica, de evolução aguda ou subaguda, ou seja, um paciente vai ter sintoma a partir de alguns dias de evolução, não vai ser algo súbito como o AVC, por exemplo. Com duração de pelo menos 24 horas, ou seja, um surto com menos de 24 horas não é surto, é um pseudo-surto provavelmente. O paciente só pode dizer que tem surto que dura mais de 24 horas e tem que ter ausência de febre, infecção e distúrbios metabólicos. O que significa, professor? Significa que o paciente que está com sintoma novo, vamos supor, uma parestesia aqui no meu braço esquerdo, mas eu estou com, por exemplo, uma hiponatremia, ou estou com uma infecção urinária, ou estou com uma insuficiência renal aguda, isso aqui não é surto, porque tem um fator confundidor, tem um gatilho ali metabólico que está simulando o surto. Agora, se o paciente não tem nada de infecção, nada de distúrbio metabólico e também não tem febre, e o sintoma dura mais de 4 horas, aí sim a gente pode falar que é um surto. E tem um outro conceito que é fundamental vocês entenderem, que é a síndrome clínica isolada, que a sigla em inglês é CIS. O que é isso? Pessoal, a síndrome clínica isolada, ela é caracterizada por um episódio neurológico agudo ou subagudo, secundário à lesão única da substância branca, sem outra etiologia definida. Traduzindo para o bom português, o que é isso? A CIS, pessoal, ela é muitas vezes a primeira manifestação de um paciente que vai ter esclerose múltipla, só que ele não fecha critérios ainda para a doença. Ele tem uma neurite, por exemplo, ele tem uma mielite, mas ainda não fecha os critérios diagnósticos para a doença. E falando em fenótipos da esclerose múltipla, pessoal, a gente tem basicamente 3 tipos de evolução da esclerose múltipla. O mais frequente de todos é esse remitente recorrente. O que é isso? É como mostra o gráficozinho aqui. O paciente está num basal dele, aí tem um surto. Plum. Tem o surto e aumenta a incapacidade dele. A gente trata o surto, ele melhora e volta próximo do basal dele. Depois de algum tempo, meses ou anos, ele pode ter outro surto. A gente vai lá e trata o surto e ele volta. Acontece que cada surto que o paciente tem, ele pode começar a somar incapacidade, somar sequelas. Por isso que a esclerose múltipla é uma doença incapacitante, degenerativa e progressiva. Mas tratando de forma correta, tanto surtos quanto fazendo tratamento de manutenção, a chance de sequelas reduz bastante. Nós temos ainda uma outra esclerose múltipla, que é a primariamente progressiva. Essa aqui é a mais rara de todas e a mais agressiva delas. O paciente não tem surtos, mas ele tem uma piora progressiva, então ele vai só somando déficits. Ele não consegue ter uma caracterização, por exemplo, eu acordei hoje com uma perna fraca. Não. Ele, ao longo das semanas e meses, ele vai só somando déficit e o déficit que ele vai somando não melhora. Só vai realmente acrescentando a incapacidade dele. E nós temos ainda uma outra forma de esclerose múltipla, que é a secundariamente progressiva, que é o paciente que começa com uma remitente recorrente, exatamente como esse aqui, mas depois de algum momento no tempo, ele começa a ter uma progressão muito parecida com o paciente com essa forma primariamente progressiva. Ou seja, ele deixa de ter surtos claros e começa a somar mais incapacidade. A gente não sabe por que alguns pacientes evoluem dessa forma e a gente sabe que isso aqui é um diagnóstico retrospectivo, ou seja, a gente só consegue dizer que é secundariamente progressiva
quando o paciente começa de fato a evoluir e já teve uma história pregressa de remitente recorrente. Resumindo, para a prova, o que você tem que saber é que esse tipo aqui, o fenótipo remitente recorrente, é o mais comum de todos e primariamente progressivo é o mais agressivo deles. Agora vamos para o quadro clínico, pessoal, da esclerose múltipla. Vamos começar pela neurite óptica. Neurite, o que significa neurite? It é inflamação, pessoal. Inflamação do nervo óptico, que frequentemente, em prova, é quase sempre associada a doenças desmielinizantes / autoimunes. Quando eu falo isso, pessoal, eu estou traduzindo para basicamente duas doenças: esclerose múltipla e neuromielite óptica. Na esclerose múltipla, pessoal, a neurite óptica, ela é, via de regra, unilateral, como mostra essa imagem aqui, esse esqueminha aqui, e ela é uma neurite que tem uma boa resposta ao tratamento. O paciente provavelmente não vai ficar com nenhuma sequela ou pouca sequela desse surto de neurite óptica. Como é que a gente vai diagnosticar a neurite óptica? Bom, existe o quadro clínico, que eu vou mostrar um pouquinho melhor com vocês já, mas a gente vai precisar de exame de imagem, pessoal. E aqui já fica o bizu da aula. Quando eu falo de esclerose múltipla e neurite óptica, nosso grande parceiro, grande aliado no diagnóstico é a ressonância magnética. Esquece tomografia para esclerose múltipla, não ajuda nada. Tem que ser ressonância magnética. Observe nessa ressonância aqui de órbitas, mostrando as flechinhas brancas, um hipersinal, um nervo óptico mais branco, mais claro, aqui à direita. Isso significa que está tendo atividade inflamatória nesse nervo óptico. O paciente está com uma neurite óptica, falando bom português. Então veja que é uma neurite óptica cujo tamanho e cuja topografia é muito sugestivo de esclerose múltipla. Por exemplo, a neurite óptica da neuromielite óptica, que é uma doença mais agressiva, ela geralmente é bilateral e vem até o quiasma óptico. Agora, a neurite óptica do ponto de vista clínico, pessoal, como é que você vai conseguir detectar no seu enunciado que o paciente tem neurite óptica? Muitas vezes, o examinador da prova não vai ser tão bonzinho e dizer assim, ó, esse paciente aqui, ele tem neurite óptica, preste atenção. Ele vai descrever os sintomas da neurite óptica. Ele pode descrever que o paciente tem um escotoma cego central, ele tem uma mancha preta, mancha escura, ali perto, bem no centro da visão. O paciente pode ter uma dor retroocular associada, uma dor para movimentação ocular, e o paciente pode ter isso aqui, pessoal. Isso aqui talvez seja uma novidade para muitos de vocês, mas não tem problema. Vamos aprender juntos agora o que é isso aqui. Defeito pupilar aferente relativo, DPR, ou também conhecido como pupila de Marcus-Gunn. Só que caiu no último ano no concurso do PSU de Minas, por exemplo. Vamos relembrar lá na sala de neuroanatomia, semologia da faculdade, pessoal. O que acontece quando você joga um estímulo luminoso, uma lanterna, bem no olho do paciente? Bom, aqui o olho do paciente vai começar, lógico, a transmitir a mensagem, o sinal aferente, através da retina. Esse sinal vai ser transmitido de forma retrógrada, passando pelo nervo óptico, vai passar pelo quiasma e vai chegar até o mesencéfalo. Aqui no mesencéfalo, pessoal, existe o núcleo de Erlanger-Westphal. Esse núcleo aqui vai integrar a via aferente, que é do nervo óptico, o segundo nervo craniano, com a via eferente, que é quem vai fazer a resposta do estímulo, que é o nervo oculomotor, que é o terceiro nervo craniano. Então veja, quem traz a mensagem, quem leva a mensagem é o nervo óptico, e quem devolve a mensagem para o olho é o nervo oculomotor. Então isso explica por que quando a gente joga uma feixe de luz na nossa pupila, por que ela contrai. Porque isso é uma ação do músculo esfíncter da pupila, que é inervado pelo nervo oculomotor. Isso aqui é reação fisiológica, reação normal do nosso olho, nossa luminosidade. Agora, o que é o defeito pupilar aferente relativo? Então, o normal é o que eu acabei de falar para vocês, a gente joga o feixe de luz e a pupila diminui, a pupila contrai. Agora, quem tem esse DPR, pessoal, o nervo óptico está inflamado, concorda? O paciente está com uma neurite óptica. Portanto, a mensagem não vai ser transmitida de maneira adequada até o mesencéfalo. Vai ser uma mensagem meia boca. Por isso que quando você joga o feixe de luz de uma forma direta no olho do paciente que tem o DPR, a pupila vai até dilatar ao invés de contrair. Percebe a diferença? E é isso aqui, pessoal, esse detalhe que pode parecer bobo, esse detalhe é muito importante e vai estar descrito na sua questão de prova. Vai estar descrito que a pupila, por exemplo, por direita ou esquerda do paciente, ela vai ter uma dilatação ao invés de contrair, que seria o normal, seria o esperado. E agora, passando um pouquinho de neurite, vamos para mielite, que é a segunda clínica mais comum do paciente com esclerose múltipla. Mielite, pessoal, de novo, vamos tentar entender o que significa. It, inflamação. Mielite, inflamação da medula espinhal. Mielite, pessoal, existe várias causas de doenças medulares, mielopatias, câncer, neoplasias, como ependimoma, por exemplo,
Pode ser compressão externa, como uma hernia de disco, comprimento da medula, pode ser infarto medular, existem diversas, pessoal, infecções, mas na esclerose múltipla acontece um ataque autoimune na medula espinhal. Como é que é a mielite dos pacientes com esclerose múltipla? É uma lesão medular parcial, incompleta, que afeta apenas uma parte da seção transversal, como mostra essa imagem aqui. Ela é bem pontual, ela pega apenas uma parte da medula espinhal. E geralmente pega mais um trato mais sensitivo que motor. O paciente pode eventualmente ter urgência ou incontinência urinária fecal, pode ter sintoma de desautonomia, mas o mais frequente é que seja que predomine sintomas sensitivos. Veja essa imagem do lado mostrando que a mielite, ela bem pequenininha, ela comete menos 3 corpos vertebrais, que é super típico de esclerose múltipla. Fazendo uma analogia com neuromielite óptica, a mielite da neuromielite óptica é muito maior, ela é muito mais brutal. Ela comete 3, 4, 5, 6 corpos vertebrais de um paciente. Então o paciente vai ter muito mais perda de força do que sintoma sensitivo. E como que a gente vai diagnosticar a mielite, pessoal? Através dessa boa e velha ressonância magnética. Observa essa imagem aqui ao lado, nós temos uma ressonância magnética de coluna cervical, no córtex sagital, na sequência T2, mostrando o quê? Pontinhos brancos. Consegue perceber essa flechinha vermelha aqui? Com as manchinhas brancas aqui na medula espinhal. Isso aqui é traduzido como uma mielite aguda. Isso aqui justifica o sintoma neurológico do paciente. E como a gente vai saber, professor, se a mielite está aguda, se ela está ativa naquele momento, ou se é uma sequela de uma mielite prévia? A gente precisa do contraste, de novo, igual na neurite óptica. A gente pede contraste e se vier real esse contraste nessas lesões aqui, significa que a doença está ativa. Existe um fenômeno bem interessante que é quase que patognomônico, esclerose múltipla em prova, na vida real não é bem assim, mas em prova que é o fenômeno de Lhermitte. O que é isso? É uma sensação de choque no pescoço e nos membros quando o paciente faz a flexão cervical ou movimentação cervical. Isso aqui já caiu em prova para vocês, pessoal. Então, vai estar descrito dessa forma e você vai deduzir, opa, isso aqui é um fenômeno de Lhermitte, então eu vou ter que pensar imediatamente em esclerose múltipla. Combinado? Agora nós temos síndrome de tronco encefálico e cerebelo. Nós temos algumas como uma diplopia, ataxia, dismetria, falha escândida, que é o típico de manifestação cerebelar, disartria, e nós temos esse carinha aqui, pessoal, oftalmoplegia internuclear, que eu vou apelidar carinhosamente de OIN. Essa OIN, pessoal, vamos ter que voltar de novo para a anatomia para entender o que é isso. Mas não é tão difícil quanto parece, esse nome difícil, e que vem caindo também na sua prova ano após ano. Que diacho é isso de OIN, pessoal, de oftalmoplegia internuclear? Onde está a lesão? Primeira coisa, na neurologia a gente adora falar isso. Vamos topografar a lesão. Onde que está a lesão da oftalmoplegia internuclear? Ela acontece por conta de uma lesão desse outro cara aqui, ó, fascículo longitudinal medial. O que esse fascículo longitudinal medial faz? Ele ele coordena a ação de nervos cranianos do oculomotor, do troclear e do abducente. Então lembra lá na nossa aula de neurotomia, lembra que no nosso olho nós temos diversos músculos oculares e eles são inervados por algum desses 3 nervos, o oculomotor, principalmente, o troclear e o abducente. Então a gente só consegue olhar para o lado, para cima e para baixo por conta dessa coordenação desses 3 nervos cranianos. Agora, se tiver qualquer lesão nesse fascículo longitudinal medial, fica bugada essa integração desses nervos oculares. E além disso, o fascículo longitudinal medial ele também integra a ação desses 3 nervos cranianos oculares com o vestíbulo coclear, que é o 8º nervo craniano. E isso justifica, por exemplo, o paciente ter nistagmo durante a oftalmoplegia internuclear. Vamos entender um pouquinho melhor. Onde fica essa fascículo longitudinal medial, pessoal? Fica aqui no mesencéfalo. Então, bem aqui onde está a minha laser apontando, é onde fica o fascículo longitudinal medial e vai integrar o núcleo e a ação do 3º, do 4º e do 6º nervo craniano com o 8º nervo craniano. E aqui ao lado uma imagem, uma ressonância magnética mostrando uma lesão, nesse caso que era um AVC, mas pode ser tanto AVC quanto uma esclerose múltipla. Esse branquinho aqui, pessoal, bem no mesencéfalo, veja que minucioso, bem no pontinho onde fica o fascículo longitudinal medial. Isso aqui, do ponto de vista clínico, se manifesta como oftalmoplegia internuclear. Se cair isso aqui na sua prova, guarde com carinho essas 2 imagens, porque uma vai ajudar a entender a outra. Tá bom, professor, você falou, mas como é que vai ser a clínica desse paciente com OIN? Olha só, faz de conta que é um paciente de verdade, olhando para você nesse momento. Você fala para o paciente o seguinte, meu senhor, ou minha senhora, olha para a esquerda. Ele vai olhar para a esquerda normal. Aí você pede, olha para a direita. Para a direita, o olho esquerdo dele vai tudo bem, mas o olho direito dele trava. Percebe que ele não consegue acompanhar a direção do outro olho.
Então, o paciente que tem uma oftalmoplegia intranuclear, ele tem uma incapacidade de aduzir o olho acometido. Se ele tem uma lesão do fascículo longitudinal medial direita, vai ter uma dificuldade do olho direito de aduzir. E como é que vai ser a resposta compensatória disso? O outro olho, o saudável, vai perceber que o companheiro dele está bugado e vai fazer um estágio para tentar puxar, digamos assim, o olho bugado para acompanhar ele. Por isso que o paciente tem nistagmo também. Resumindo, o que você tem que saber para a prova é: o paciente tem oftalmoplegia intranuclear, ele vai ter uma restrição da adução do olhar e vai ter um nistagmo contralateral compensatório. Existe ainda, pessoal, uma outra síndrome que é a síndrome de Webino, que o paciente tem uma síndrome, uma OIM bilateral, bastante rara. Eu já tive um caso na minha residência, que era justamente um homem com esclerose múltipla. Teve uma lesão bilateral aí do fascículo longitudinal medial. Então, veja nesse caso aqui, o paciente ele olha para a direita dele, né, no caso, e o olho esquerdo dele não acompanha, e a mesma coisa do lado contralateral. Ele olha para a esquerda e o direito não acompanha. E olha como isso cai na sua prova, pessoal. FAMEMA 2024. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a condição com a qual mais provavelmente a oftalmoplegia intranuclear está associada. Letra A, encefalite autoimune, pessoal? Não. B, esclerose múltipla? Sim. Nossa resposta. C, malformação arteriovenosa? Também não, pessoal. A malformação arteriovenosa costuma dar proptose, pode dar olho vermelho, mas não oftalmoplegia intranuclear. E tumor de célula túrcica também não. Lembra que tumor de célula túrcica pode dar hemanopsia bitemporal, mas não oftalmoplegia intranuclear. Portanto, o que a gente acabou de falar, você viu a nossa prova, oftalmoplegia intranuclear, pode pesquisar a esclerose múltipla, que vai ser a resposta da sua questão. Essa questão aqui do SESC Rio de Janeiro, pessoal, interessantíssima. Mulher de 30 anos de idade tem um quadro progressivo de fraqueza em membros inferiores, associado com hipacidade, hiperreflexia, Babinski, sinal de Lhermitte e diplopia. Opa, então mulher jovem com vários sinais e sintomas que podem sugerir esclerose múltipla. Teve episódio semelhante há 6 meses, acometendo só o membro inferior direito. Na avaliação do movimento conjugado dos olhos, então preste atenção no fenômeno que ele vai descrever agora. Na mirada lateral para a direita, o olho direito faz a abdução correta, ou seja, o olho direito ele vai até o finalzinho do olho aqui no lado direito, mas com nistagmo, e o olho esquerdo não faz a adução completa, ou seja, o olho esquerdo ele não acompanha o olho direito, ele tá paralisado. Acontecendo a mesma alteração na mirada lateral para a esquerda, ou seja, quando o paciente olha para a esquerda, o olho esquerdo vai certinho para lá e o olho direito está paralisado. O que é isso, pessoal? Isso é uma síndrome de Webino ou uma oftalmoplegia intranuclear bilateral. Os reflexos pupilares estão preservados, o diagnóstico mais provável e a lesão neurológica que explica a movimentação anormal dos olhos, respectivamente, são a esclerose múltipla, sim, compatível. Lesão do terceiro par craniano bilateral, pessoal? Não, cuidado, lesão do terceiro par craniano bilateral cursaria com o quê? Com pitose, imidrise e oftalmoparesia bilateral. Não é isso que o paciente tem. B, esclerose lateral amiotrófica já corta fora. Ela não tem nada a ver com esclerose múltipla, pessoal. Ela não faz essa alteração da motricidade ocular. Então, já pode cortar de cara ela com a letra B com a letra D. Lembra que ela é aquela doença degenerativa dos primeiro e segundo neuromotor. O paciente vai ter fasciculação, vai ter Babinski, vai ter fasciculação de língua também. Nada disso nossa paciente tem. Só sobra pra gente, então, letra C, esclerose múltipla, lesão bilateral do fascículo longitudinal medial, que é realmente nossa resposta na questão. Nós temos ainda outros fenômenos, pessoal, que o paciente com esclerose múltipla pode ter, que são chamados fenômenos paroxísticos. Nós temos o fenômeno de UTOF, que é uma piora transitória dos sintomas e sequelas do prévios do paciente devido a mudanças bruscas de temperatura. O paciente com esclerose múltipla é muito sensível a tempos muito quentes, por exemplo, aqui no verão de São Paulo. Então, o paciente pode ter vários sintomas neurológicos transitórios por conta disso. Isso é chamado de fenômeno de UTOF. O paciente pode ter uma dor neuropática, inclusive neurogel trigêmeo, e pode ter espasmos tônicos dolorosos, que é um quadro distônico secundário a lesões medulares. Questão da MP, Paraná, fala para a gente o seguinte: a esclerose múltipla é uma doença crônica, desmilizante, imunomediada, que afeta alguma parte do sistema central, em momentos locais diferentes, ou seja, encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco cerebral e ou medula espinhal, caracterizando a disseminação no tempo e no espaço. Preste bastante atenção nisso aqui, bem legal essa questão. Disseminação no tempo e no espaço. Isso aqui vai ser fundamental para a gente entender os critérios diagnósticos da esclerose múltipla. Sobre sinais e sintomas característicos dessa situação, selecione a opção correta. Qual desse aqui a gente pode encontrar num paciente com esclerose múltipla? 1. Alteração sensitiva? Sim, a gente pode encontrar.
2, crise convulsiva? Não, pessoal, em nenhum momento vai ter agora crise epilética. A gente não espera encontrar crise epilética em esclerose múltipla. Então a 2 corta fora. E 3, sintomas cerebelares. Sim, cerebelo é um sítio típico de surto de esclerose múltipla. Portanto, resposta correta, 1 e 3 são verdadeiras e a 2 é falsa. Eu trouxe aquela questão na MP para puxar o gancho para diagnóstico, pessoal. Para fazer o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente podia usar alguns critérios. São os critérios diagnósticos de McDonald 2017, que foram atualizados nesse ano. Existe uma previsão que talvez os 24, os 25, ou mais provável 25, seja feita uma revisão desses critérios. Mas até o momento da aula de hoje, o que está em vigência e que vai aqui nessa prova são os critérios de 2017. Para nunca mais esquecer do McDonald's, logicamente são dois McDonald's diferentes, mas você vai olhar essa imagem do Mac quando for comer um hambúrguer e nunca mais vai esquecer da esclerose múltipla. Pessoal, no critério do McDonald's, a gente tem 2 itens que se complementam e tem que estar presentes juntos. O primeiro item é disseminação no tempo. Então, preste atenção, a gente pode comprovar a disseminação no tempo de algumas formas diferentes. Aparecimento de novas lesões no sistema nervoso central ao longo do tempo. Essa é a definição de um paciente que tem uma disseminação no tempo. Como é que a gente pode comprovar isso? A gente pode comprovar isso de forma clínica. O paciente teve 2 surtos, com um intervalo de 30 dias pelo menos entre eles. Ok, isso é uma forma. Ou, forma radiológica, o paciente tem uma presença simultânea de uma lesão na ressonância com realce ao contraste, realce ao gadolínio, que está indicando para a gente que aquela lesão está ativa naquele momento, mas outra lesão que não realça, ou seja, lesões com tempos diferentes de evolução. Ou ainda uma lesão nova em T2 no segmento. O que é isso, professor? T2 é uma sequência da ressonância. Vamos supor que o paciente faz uma ressonância hoje e daqui a 3 meses repete a ressonância e você vê que tem uma nova lesão, surge uma nova lesão, mesmo que é sintomática, na ressonância dele. Isso já pode ser um fato de comprovar que tem disseminação no tempo desse paciente. Ou ainda, a gente pode recorrer ao nosso bom e velho líquor, pessoal. O líquor, ele vai detectar a presença de bandas oligoclonais, a BOC. O que é isso? É a formação de autoanticorpos de imunoglobulinas dentro do espaço licórico. Isso é chamado de bandas oligoclonais. Então, se tiver presente qualquer um desses aqui, o paciente já preenche o critério de disseminação no tempo. Reforçando, não precisa ter os 3, basta um desses aqui para a gente definir que o paciente fecha o critério para disseminação no tempo. Aqui uma imagem mostrando para vocês claramente a presença simultânea de uma lesão que tem realce ao contraste, como essa aqui branquinha, e outra que já não tem, que é essa lesão hipointensa. Essa lesão preta já é uma lesão sequelar, uma lesão antiga já, e essas duas juntas mostram para a gente que existe sim um processo evolutivo em andamento. O líquor, pessoal, então, reforçando um pouquinho mais sobre ele, mostra para a gente o seguinte, essa imagem aqui mostra o que é a banda oligoclonal. A banda oligoclonal, pessoal, ela representa a produção intratecal da imunoglobulina, ela vai comparar a presença de BOC no sangue e BOC no líquor. Quando existe apenas a produção de bandas oligoclonais no líquor e não no soro, a gente fala que é uma BOC tipo 2 e que é muito típica de esclerose múltipla. Agora nós temos o segundo item, que é disseminação no espaço. Entendeu certinho o tempo? Então vamos para o espaço. O que é isso? Aparecimento de lesões em diferentes localizações anatômicas no sistema central, indicando um processo multifocal. Certo? Aqui, qual que é a mensagem? A gente tem que comprovar, tem que mostrar que o paciente tem mais de uma lesão em diferentes lugares. Professor, qualquer lugar? Não. São esses lugares que eu vou explicar para você agora. Uma ou mais lesões na sequência T2 flare, que são características da esclerose múltipla, em pelo menos 2 dessas seguintes topografias. Periventricular, cortical, justacortical, infratentorial, ou seja, tronco, por exemplo, ou cerebelo, e medula espinhal. Então, grava essas 4 topografias. O paciente tem que ter uma ou mais lesões e pelo menos 2 dessas aqui. Segue a imagem para ficar mais fácil vocês entenderem. Olha só, isso aqui é uma lesão justacortical, essa lesão mais hiperintensa, esse branquinho, onde estamos usando a flecha amarela. Aqui, lesões periventriculares, veja, parece lesões ovaladas, parece uma moeda. Isso aqui é muito típico de esclerose múltipla, é mais frequente de todas. Lesões infratentoriais, veja aqui no cerebelo, lesões brancas hiperintensas, também sugestivas de esclerose múltipla. E lesões medulares, aqui na medula cervical, essas manchas brancas também representam lesão inflamatória. Existe ainda esse aspecto de dedos de Dawson, que já caiu em prova, caiu no Sul São Paulo faz alguns anos. A gente percebe essa lesão bem típica perimetricular no córtex sagital, e que quem olhou essa imagem pela primeira vez falou, nossa, parece um dedo, vários dedos, parece uma mão. E ficou com esse epônimo de dedos de Dawson. Isso aqui é altamente sugestivo de esclerose múltipla.
Você bateu o olho nessa imagem na sua prova, pode colocar sem medo de ser feliz a alternativa de esclerose múltipla, você vai acertar a questão. Se a gente pudesse reunir, pessoal, tudo que a gente conversou até agora, de disseminação no tempo e no espaço, o critério de McDonald's ficaria assim. Como é que você faz o diagnóstico? Então, para você firmar o diagnóstico, tem que ter pelo menos 2 ou mais surtos clínicos, que seria a disseminação no tempo, e 2 ou mais lesões em espaços diferentes. Número de lesões e evidência clínica. E se tiver menos de 2, aí você tem que preencher algum desses critérios que a gente comentou anteriormente. Ou o paciente vai ter que preencher o critério de disseminação no tempo, ou vai ter que preencher o critério de disseminação no espaço. E é justamente, pessoal, esse joguinho de palavras, esse joguinho de só teve um espaço aqui, ou só teve um tempo aqui, que as bancas têm cobrado na prova ultimamente. Vamos ver como isso tem caído recentemente para vocês. Unicamp 2024, questão bem interessante e difícil. Essa última prova do Unicamp ali foi para matar mesmo, foi difícil. Mulher, 42 anos, queixas de perda de força na perna e braço direito, progressivamente pior ao longo de 3 dias. Então, olha, mulher, meia idade, está ainda da faixa etária de esclerose múltipla, tem um déficit neurológico subagudo. Não tem doenças prévias, não usa nenhuma medicação. Exame físico, está vigia orientada, a febril, PA ok, respiratório também ok, e força muscular grau 4, de 5 distal, membro superior, inferior direita. Então tem um déficit motor objetivo. O paciente fez uma ressonância, mostrou o quê? Uma lesão oval hiperintensa em T2, acometendo a superfície ependimária do ventrículo lateral esquerdo e coroa radiada, com um realce ao contraste. Então, o que está significando? Tem uma lesão ativa, uma lesão na ressonância inflamatória aguda, que justifica a esclerose múltipla também. E tem 2 lesões ovais hiperintensas em T2 em região periventricular direita, sem realce e contraste. Olha só, o paciente tem uma lesão que está realçando ao contraste e outras que não estão realçando ao contraste. O que é isso, pessoal? Disseminação no tempo. Concordo? O que falta para essa paciente para preencher o diagnóstico de esclerose múltipla? Falta preencher o critério de disseminação no espaço. E é isso que o examinador quer saber. O teste diagnóstico indicado para essa paciente é A. Pesquisa de bandas oncogêneas do líquor. Essa aqui foi uma pegadinha assim que muita gente boa caiu. Por quê? Porque, pessoal, o BOC no líquor em prova é igual a esclerose múltipla, isso não tem dúvida. Mas cuidado, a gente tem que interpretar a questão. O líquor para a gente, nessa situação aqui, não seria útil, porque se viesse positivo a banda conconal, ela mostraria a mesma coisa que a ressonância já está mostrando para a gente. Mostraria que o paciente tem disseminação no tempo. Então não ia somar nada para a gente cortar o líquor nesse momento. Então A, corta fora. B, angiorressonância magnética cerebral, pessoal, e a D, ultrassom duplo de carótidas, é para investigar doença arterial, investigar doença vascular. Não tem nada a ver com esclerose múltipla. Você pode cortar fora já de cara. Sobrou para a gente, portanto, a C, ressonância magnética cervical e torácica, sim. Lembra que a gente tem que investigar a medula, porque é um daqueles 4 locais típicos da esclerose múltipla. Portanto, a resposta correta é a letra C de casa. Questão da UERJ 2022. Mulher de 32 anos refere a cerca de 6 horas quadro de dor no olho direito, de forte intensidade, com piora progressiva associada à turbação visual, provavelmente uma neurite óptica. Relata ainda dormência no membro superior esquerdo e começou 2 semanas. Então, olha só, são 2 quadros diferentes. Um quadro mais agudo, subagudo, que é a neurite óptica à direita, e tem uma parestesia no membro superior esquerdo, mais antiga. Então, são 2 síndromes neurológicas diferentes. Ao exame, tem uma redução da acuidade visual no olho direito, e perda da sensibilidade tátil grosseira no membro. Além disso, nota-se sensação de choque em dorso, com radiação para membros inferiores, precipitada por flexão do pescoço. O que é isso, pessoal? É o sinal de Lhermitte. Considerando a hipótese diagnóstica mais provável, o exame a ser solicitado para o melhor diagnóstico da doença é qual? A. Análise do líquor, pessoal. Calma, o líquor vai ser importante? Vai, mas antes do líquor, a gente tem que pedir a boa e velha ressonância magnética de crânio. Eletrocefalograma para esclerose múltipla não faz o menor sentido, e oftalmoscopia, fundo de olho, é interessante fazer, mas não é tão importante quanto a ressonância magnética de crânio, pessoal, porque afinal de contas é a ressonância que vai nos mostrar as lesões típicas de esclerose múltipla. Questão do PSU de Goiás, vai outra dica para vocês, quem quer fazer prova em Goiás, UFG, PSU, SES, estudem com muito carinho esclerose múltipla, porque vai cair nessa prova. Em relação às doenças desminimizantes e critérios diagnósticos, sabe-se que A. Os critérios de destinação no tempo podem exigir uma das 2 situações. A primeira é precisar de nova lesão em T2, ou com realce por gadolínio e uma ressonância de controle a qualquer tempo, quando comparada à ressonância inicial. Até aqui tudo bem. Então você faz uma ressonância hoje, daqui a 3 meses faz outra e aparece uma lesão nova em T2, isso é destinação no tempo. A segunda caracteriza-se pela presença de pelo menos uma lesão captante
ao contraste, guanidolínio, simultaneamente à lesão não captante, em uma mesma imagem de ressonância. Perfeito, pessoal. Esse aqui é o outro exemplo clássico de disseminação no tempo pela ressonância magnética. Então, a gente já sabe que a resposta é na nossa letra A, mas vamos ler as demais. B. A confirmação do diagnóstico da síndrome do espectro neuronite óptica necessita da presença de anticorpos anti-acopoina 4 no soro ou no líquido do paciente. Cuidado, cuidado. Estava indo muito bem até falar que necessita, uma palavra muito forte, pessoal. A gente sabe que o grande marcador da síndrome do espectro da neuronite óptica, né, NMO, de fato é o anticorpo anti-acopoina 4. Mas existem os pacientes que são soronegativos, que não têm esse anticorpo presente e fecham critérios para a doença. Então a letra B está errada. C. Os critérios de disseminação no espaço para o diagnóstico de esclerose múltipla incluem a presença de uma lesão em T2 em pelo menos 2 das 4 topografias, até aí tudo bem. Justa cortical, beleza. Periventricular, ótimo. Infrasetorial, ok. Medula espinhal, beleza. Agora, incluindo o nervo óptico necessariamente, pessoal. Cuidado, isso aqui está errado. Tem uma crítica recorrente ao critério atual de McDonald's porque não inclui nervo óptico como topografia típica da esclerose múltipla. E, infelizmente, a letra C está incorreta por conta disso. D. O exame de líquor na esclerose múltipla primariamente progressiva deve ter a presença de bandas gliconais associada a índice de IgG aumentado, pessoal. Deve ter, não. Lembra que a medicina não é matemática exata, pessoal. Nem todo paciente com EM, mesmo primariamente progressiva, vai ter banda gliconal no líquor. Portanto, resposta adequada, nossa letra A. Questão do SUS Bahia, questão bem maldosa, pessoal. Vamos ler com calma. Mulher de 24 anos de idade atendendo no PS queixando-se dor e diminuição da qualidade visual do olho esquerdo há 7 dias. Provavelmente uma neurite óptica. Ela ter tido fraqueza do braço direito há 2 meses, que cessou espontaneamente. Então veja, 2 quadros clínicos distintos. Ao exame físico, sinais vitais estáveis, oscila cardíaca, respiratória e abdômen normal, pupilas isocóricas, com reflexo fotomotor direto reduzido e consensual preservado no olho esquerdo. Olha só, está sugerindo que o paciente tem um defeito pupilar aferente relativo. Então, mais um fato que favor de neurite óptica. Força muscular grau 4 no membro superior direito e grau 5 nos demais. O paciente tem, portanto, uma perda de força documentada. Diante do caso clínico, com relação aos achados esperados em exames complementares, relativos ao diagnóstico mais provável, é de esperar o quê? Então, o que o autor quer dizer? Vamos ler as 4 opções aqui e ver qual das alternativas está correta em relação aos achados dos exames complementares da esclerose múltipla, questão mais difícil. A. É esperado que haja bandas policlonais do líquor, pessoal. Essa aqui é uma pegadinha clássica. Não são bandas policlonais, são bandas oligoclonais. Pegadinha maldosa. B. Observa-se lesões hiperintensas em T1 e hipointensas em T2 na ressonância magnética, pessoal. Outra pegadinha meio sacana. Quando a gente fala de sequência T1, pessoal, lembra que T1 ela é muito parecida com uma tomografia de crânio simples. Então, as lesões elas serão hipointensas, serão escuras em T1 e serão claras em T2, serão hiperintensas em T2, serão brancas em T2. É justamente o oposto do que a letra B fala. C. Haja lesões periventriculares, corticais ou justacorticais, infrasetoriais e medulares no sono central. Perfeito, essa aqui é a nossa resposta à questão. E D. Haja possibilidade para o anticorpo anticopolina na maioria dos casos. Não, anticorpo anticopolina é da neuromielite óptica e não na esclerose múltipla. A resposta correta é nossa letra C, de casa. Ok, agora vamos para o tratamento, pessoal, da esclerose múltipla. Aqui é importante frisar o seguinte, nós temos tratamento da fase aguda, no surto do paciente, e tratamento de manutenção. Na fase aguda, no surto, o tratamento de escolha é pulsoterapia com metilpred, 1 grama por dia, por 3 a 5 dias. Plasmaférese pode ser indicado em casos refratários, e imunoglobulina a gente tem uma evidência ainda fraca para a esclerose múltipla. Portanto, em casos mais refratários, realmente é plasmaférese que tem mais evidência. Questão da Unifesp desse último ano, 2024. Mulher de 34 anos de idade, queixa de dor, movimentação do olho esquerdo e escotoma na visão central no mesmo olho, há 5 dias. Mulher jovem, um quadro que parece o quê? Uma neurite óptica. Portadora de hipertensão arterial sistêmica, não tem vacinação ou infecção recentes. Exame. Tem uma acuidade visual de 20 por 80 no olho esquerdo, então realmente tem um déficit de acuidade visual. Tem discromatopsia, ou seja, ela não consegue distinguir cores de forma adequada. E defeito ocular aferente relativo, sem edema de papila. Portanto, é um quadro clássico de neurite óptica. Qual é a conduta mais adequada? A. Corticoterapia oral com prednisona testicando, pessoal, cuidado. Corticoterapia oral com prednisona, se for bem assim ao pé da letra, não estaria totalmente errado, mas a gente não faz por quê? O paciente tem que tomar uma dose cavalar de corticoide, assim, algo absurdo de 40 minutos por dia,
para dar a dose da pulsoterapia. Mas o que deixa ela incorreta alternativa é mais a segunda parte, que é tomografia de crânio. A gente não faz CT de crânio para documentar neurite óptica nem esclerose múltipla. B, pulsoterapia com metilpred, ressonância magnética de crânio. Sim, essa é a nossa resposta à questão. C, tratamento conservador. E letra D, tratamento conservador está errado. A gente tem que tratar esse paciente, pessoal. A pulso, ela ajuda a melhorar o prognóstico desse paciente e reduzir o dia de sintomas, dia de incapacidade. Portanto, letra B de bola é a resposta da questão. Agora, o tratamento de manutenção da esclerose múltipla remitente recorrente, pessoal. Segundo o Ministério da Saúde, nós temos drogas de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então, você vai começar, primeira linha são drogas mais antigas, mais seguras, mas, ao mesmo tempo, menos eficazes do que as outras linhas. Primeira linha, beta-interferona, glatiramer, teriflunomida e fumarate de metila. Segunda linha, fingolimod, que é uma droga via oral. E terceira linha, natalizumab e alemtuzumab. Aí começa os MABs, que hoje é a grande revolução da neuroimunologia. O natalizumab, pessoal, é feito de forma mensal e ele é feito, portanto, pelo Ministério da Saúde, tem que ser feito só em casos mais agressivos ou quando há falha nessas outras linhas anteriores. Agora, nós temos outras drogas que ainda não chegaram no SUS, a gente espera que em breve chegue, que é o ocrelizumab, que tem uma vantagem de alimentação mais fácil que o natalizumab, ele não é mensal, e a cladribina também, que é por via oral, mas isso por enquanto só na rede particular. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais do natalizumab. O natalizumab, pessoal, ele é um anticorpo monoclonal, que é muito bom, tem uma eficácia muito boa para a esclerose múltipla, mas tem o risco de evoluir para LEMP. Você lembra o que é LEMP? Lembra lá da aula de HIV, das complicações de neuroAIDS? LEMP é leucoencefalopatia multifocal progressiva. Pois é, não é só HIV que causa LEMP, pessoal, HIV não tratado. Quem usa natalizumab tem um risco maior de ter LEMP, mas calma, que não é para todo mundo que pode ser que aconteça a LEMP. Nós temos 3 itens que, se os 3 estiverem presentes na história do paciente, aí sim aumenta a chance de ter LEMP. Agora, se só um deles estiver presente, a gente vai acompanhando e no futuro pensa se troca a medicação ou não. Então, se o paciente tiver uma sorologia positiva para vírus JC, que é o vírus que causa o LEMP, já é um ponto, ele ganha, digamos, um ponto para ter maior chance de ter LEMP. Se o paciente utilizar o natalizumab por mais de 24 meses, já ganha mais um ponto. E se ele tiver história de imunossupressor prévio, já ganha mais um ponto. Isso aqui, pessoal, é muito interessante por quê? Porque na aula do HIT, ano passado, eu coloquei esse slide aqui e caiu no mesmo ano essa questão do IANSP. Olha só, paciente de 33 anos e uso de natalizumab há 30 meses, ou seja, mais que 24 meses, com história de uso prévio de imunossupressor, tem resultado positivo para anticorpo antivírus JC. Sobre a condução desse caso, nós podemos afirmar que essa paciente apresenta risco significativamente maior de leucoencefalopatia multifocal progressiva, LEMP, que pode ser fatal ou resultar em incapacidade grave. Verdade, pessoal, esse aqui é nosso gabarito porque ela preenche os 3 critérios que eu acabei de falar para vocês. B, o teste positivo para vírus JC contraindica o uso de natalizumab? Errado, ele não contraindica. Ele exige mais cuidado, mas ele de forma isolada não é o indicativo de não prescrever a medicação. C, a ressonância magnética passa a evidenciar LEMP após anticometimento, não devendo ser utilizada de forma precoce. Errado, a ressonância tem uma acessibilidade muito boa para LEMP, pessoal. Então, na menor suspeita clínica de LEMP, você pede a ressonância magnética para esse paciente. D, atualmente é preferível a utilização de natalizumab por via oral. Esquece, não existe natalizumab por via oral, pessoal. Tá errado, é só via endovenosa. E E, segundo o estudo AFFIRM, o natalizumab é inferior ao placebo em caso de EM recorrente remitente de rápida evolução. Incorreto, pessoal. O natalizumab é considerado uma droga de alta eficácia. Portanto, resposta correta na nossa letra A. Questão difícil do IANSP, mas que cobrou justamente o que eu tinha dado no HIT do ano passado. SUS Bahia, com a mesma questão da paciente, agora com uma outra pergunta. Aquela paciente teve uma neurite no olho esquerdo e depois teve um déficit no braço direito dela. Qual vai ser a pergunta? Identifica a terapia farmacológica mais adequada para modificar o curso da doença. Cuidado, aqui está perguntando qual droga que a gente usa de forma crônica na esclerose múltipla e não para surto. Letra A, acetato glatiramer, sim, droga de primeira linha, segundo o Ministério da Saúde. B, metilpred, cuidado, metilpred a gente usa para surtos e não para modificar o curso de doença. C, riluzol, pessoal, o riluzol a gente usa para esclerose lateral amiotrófica, ela, nada a ver com esclerose múltipla. E o D, adalimumab, não, adalimumab a gente usa para outras doenças autoimunes, como Crohn, por exemplo. Inclusive, o adalimumab pode levar a neurite óptica. Olha que interessante, ter efeito colateral de doenças desminimizantes. Então, a resposta correta é a nossa letra A, o glatiramer que a gente usa para esclerose múltipla. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula, um assunto um pouquinho mais denso,
mas tenho certeza que vocês conseguiram absorver bastante coisa. Faço bastante questões sobre esse assunto e a gente se encontra em breve novamente. Um abraço.